Olá pessoal, hoje nós iremos falar de filosofia antiga. Iremos fazer um esboço sobre o que é a filosofia antiga, sobre os princípios básicos dessas linhagens de pensamento. Sabendo que a filosofia ela começa a surgir a partir do despertar das dúvidas. A partir do momento que os seres na sociedade começam a se questionar, começam a duvidar, a gente começa a ter uma linhagem de pensamento. E esses pensamentos, eles vão se evoluindo ao longo da história da humanidade, até chegar aos grandes projetos, até chegar às grandes revoluções, inovações e tecnologias no período no qual estamos vivendo. Então, tudo isso aí passou por grandes pensadores. Nós iremos dividir essa filosofia antiga, porque essa aula será exclusiva de filosofia antiga, lá nos filósofos do Ocidente e do Oriente. Né? Nós temos aí, no antigo mundo, né, ou filosofia antiga, nós temos o filósofo Tales de Mileto. Então o filósofo Tales de Mileto, ele é um dos filósofos pré-socráticos. Ou seja, ele viveu antes de Sócrates. Por isso que ele pertence a essa linhagem de pensamento dos pré-socráticos. Para Tales de Mileto, ele vai dizer que tudo é água. Ok? Para Tales de Mileto, ele vai dizer que tudo é água. O conjunto do mundo, o conjunto da existência do ser, por exemplo, ele vai até associar, por exemplo, a partir do momento que uma pessoa deixa de viver, começa a perder água, por exemplo. É a partir desses princípios. Então, tudo para ele, o conjunto da obra vai se basear como fundamento principal para a explicação do universo, a questão da água. E falando sobre a explicação do universo, a gente deve levar em consideração justamente essas explicações. Que os homens, ao longo da história da humanidade, buscou explicações para fenômenos que talvez até hoje não tenham uma explicação lógica, mas que são teorias. Então a gente vai deixando Tales e parte para Pitágoras. Pitágoras vai dizer que não é só água, mas que os números, eles estão presentes em toda a construção de pensamento. Tudo que o homem faz, tudo que o homem é em cima dos números, é através dos números, é através do cálculo. O filósofo dos matemáticos, podemos dizer assim. Então, humanas e matemática, onde é que se encontram? Aqui, nessa linhagem de pensamento de Pitágoras. Ele vai dizer a questão dos números porque ele vai provar. Tudo o que acontece tem uma prova, e uma prova lógica. Onde eu não posso, onde você não pode duvidar. Porque os números, eles comprovam. E esses números eles vão se estendendo, formando os sistemas, por assim dizer. Nós chegamos a Heráclito. Heráclito vai dizer que tudo é um fluxo. A questão de uma eterna mudança. A necessidade de estar em constante evolução. De dizer que nesse estado fluxo de influência do ser em sociedade, eu preciso ter uma lógica, mas que essa minha lógica deve fluir. Eu não posso parar no meu mundo. Eu preciso estar em constante evolução. Eu preciso estar em constante pensamento sobre as minhas ações e sobre as ações que me circulam. Ok? Então a gente vai partindo agora para Parmênides. Né? Ele vai dizer que tudo é uno. O que é uno? Tudo tem uma centralidade. Tudo tem um conjunto. Tudo é um. Tudo tem uma lógica. Para tudo tem um objetivo. Certo? Então, o que é que a gente está falando? A gente está falando de alguns esboços desses pensadores na filosofia antiga. Mas se estudar a filosofia antiga é só isso? É só esses esboços? Não. A gente está dando algumas dicas, algumas chaves de como a gente se aproxima de um pensamento lógico, como a gente se aproxima de um pensamento na escolha
do que é certo e do que é errado, por assim dizer. As nossas escolhas partem desses pensamentos. Fazemos escolha porque somos seres pensantes. Sabemos o que é certo e sabemos o que é errado. E a gente vai continuando, né? Protágoras vai dizer que é o homem. Ele vai tratar o homem como um ser, né, capaz de mover o mundo, capaz de explicar tudo o que existe. Ou seja, a centralidade no pensamento de Protágoras é o homem. Né? O homem é o centro de tudo. Ele vai dar valor à humanidade. Ele vai dar valor ao pensamento do racional do ser humano. Um racional que não é encontrado, obviamente, nos seres irracionais. Então, só o ser humano é capaz de refletir, capaz de pensar. Então, esse pensamento do homem em fazer escolha, do homem em tomar atitudes, faz com que seja objeto de estudo e de destaque na vida de Protágoras. Demócrito e Leucipo vai dizer que é o átomo e o espaço. Os átomos e o espaço. Já a partir daí já começa a estudar a existência da possibilidade dos átomos, do espaço, o ambiente em que estamos vivendo, o ar que estamos consumindo, tem um conjunto de funções que nos oferece possibilidade de vida, que são microscópicas. O espaço em que estamos vivendo colabora para sermos o que somos. Né? Então, partindo dessas lógicas, partindo desse princípio, a gente vai chegar agora num grande Sócrates. Tudo que sabemos de Sócrates foi através do seu discípulo Platão que mais se destacou. E Sócrates vai trabalhar a questão das reflexões, a questão do pensamento, a questão de refletir. Né? A questão onde a gente vai até ver isso em uma música de Roberto Carlos, que vai dizer assim: pense uma vez, né? Se precisar, pense outra vez, né? Conte pelo menos até 3, se precisar, conte outra vez. Essa contagem, esse pensamento é você pensar naquilo que você está fazendo. É a reflexão. Então, possa ser que o meu pensamento seja errado. Eu sempre pensei uma coisa, mas possa ser que esse meu pensamento necessite de uma reflexão maior. E eu vou continuando a minha linhagem de pensamento na questão do conhecimento. Certo? Reflexão e conhecimento não é a mesma coisa? Não. Porque refletir é se aprofundar no conhecimento. Platão, que não foi besta nem nada, ele vai dizer que as pessoas pensantes, os reis filósofos, as pessoas que pensavam na sociedade, tinham algo muito positivo e podia ser objeto de destaque na sociedade, a ponto de dizer que aqueles que estudavam, que tinham conhecimento, tinham mais chance na vida, não deviam trabalhar no pesado, por exemplo, na visão de Platão. Mas é isso que a gente vai tirar dele? Não. A gente vai tirar e dizer que ele refletiu, ele buscou muito e traz para nós a possibilidade de que nós devemos ter conhecimento, sair da mesmice, pegando lá o seu mestre, certo? Sócrates, e ele vai trazer para a sua vida e traz para a nossa a possibilidade de uma junção de pensamento e reflexão sobre nossa vida. A vida pode ser muito monótona. Pode ser chata, grosseira. Por quê? Porque a gente precisa conhecer, refletir sobre nossas ações, alinhar de conhecimento, sair da mesmice, sair dos preconceitos. O que é os preconceitos? Os preconceitos é a falta de conhecimento. E a gente julga algo que a gente acredita que conhece, mas a gente faz um pré-julgamento. Esse pré-julgamento é um preconceito. E isso é extremamente negativo. E ele vai dizer que precisamos sair
da caverna, sair de si, se jogar do mundo para conhecer, em busca desse conhecimento. Estou puxando muito o saco de Platão, mas vamos continuar. Aí Platão vai formar a sua escola e lá vai ter uma questão de um filósofo que vai bater muito de frente com o seu mestre. Na linhagem de pensamento, pessoalmente, ele vai ser um crítico, porque ele vai falar de realidade. Sócrates morreu por conta dessas reflexões, por conta desses pensamentos. Por conta disso, ele foi obrigado a tomar o veneno cicuta e morrer após o julgamento. O seu mestre, Platão, busca a questão do conhecimento, Sócrates a reflexão, e Aristóteles diz, sabe uma coisa? Nem reflexão e nem só pensamento. Vamos agora ser realistas. Vamos buscar as nossas realidades. A questão física. Vamos deixar a questão da metafísica, aquilo que está além da realidade de lado, dos seres espirituais. Vamos descartar isso. Vamos buscar agora uma forma realista do ser. E dentro dessa realidade, dentro das lógicas e dos conhecimentos que temos até agora, vamos ser realistas e nos aprofundar naquilo que nos serve como pressuposto para que eu possa viver a minha vida em sociedade. Então, Aristóteles vai partir dessa questão de realidade. O grande estudioso das realidades que a gente, filósofos e todos que pensam, refletem, que estudam, gostam dessa questão das escolhas em sociedade, buscando uma realidade, mas em cima dos conhecimentos também, a gente também não pode descartar. Em nenhum momento, nenhum filósofo deles vai descartar a tese do outro. Eles estão construindo pensamentos. E aí ele vai construir o pensamento em cima da realidade. Aí Diógenes vai representar também a simplicidade. O ser simples. O ser que não precisa de muito para viver. E hoje em dia, tudo que a gente vê, a gente quer. A lei do consumismo. Coisa que a gente tem em casa que não usa, que é desnecessário. Certo? Diógenes vai trabalhar a reflexão da simplicidade. Ele vai ser chamado o filósofo dos cães, o filósofo dos cachorros. Por quê? Porque ele vivia na rua, dentro de um barril, e tinha uma cuia, um pedaço de barro, que servia para que ele se alimentasse dentro, um prato de barro, podemos assim dizer. E dizem que ele se encontra com Alexandre o Grande e zomba da cara de Alexandre, que era rei. Alexandre queria ganhar o mundo com guerra, com batalha, com guerras, com batalhas. Ele vai dizer que isso é irrisório. Vai rir da cara de Alexandre, que ele está ali na simplicidade, na rua, tranquilo, seguindo a sua vida, sem precisar se matar para possuir. E um dia, ele em uma fonte de água, ele usava a sua cuia para beber essa água, e chega uma criança e bebe água com as mãos. Faz assim com as mãos e coloca em sua boca. E ele disse, isso pode ser feito também. Ele quebra a sua cuia. Mas é que nem para isso a cuia precisa. Por quê? A gente tem que ser desapegado das coisas materiais. Professor, eu preciso ser igual a Alexandre, aliás, igual a Diógenes, que descarta tudo. Não. Eu preciso me policiar para saber se realmente eu tenho necessidade daquilo que eu tenho em minha casa. Quantas roupas que não uso? Quantos sapatos que estão guardados? Então, não é que hoje em dia, quanto tempo a gente passou para chegar até os dias, quanto tempo a gente viveu até chegar aos dias que estamos
de lá para cá. Mas ele vai tratar a questão da simplicidade. De hoje a gente trabalha essa questão. Zenão vai dizer, ele vai ser, porque esses filósofos aqui têm uma linhagem muito naturalista, e Zenão vai trabalhar a natureza. A natureza como resposta para a vida e a existência dos seres racionais ou não. A valorização do espaço em que estamos vivendo. A dependência que temos da natureza. Zenão defende essa tese. De que eu preciso de todo jeito me aproximar e valorizar o contexto natural das obras. E apresentada pela natureza. O bem-estar físico, sem a modificação arquitetônica, por assim dizer. O espaço natural. Então, ele vai ser o filósofo defensor da natureza. E a gente fecha essa parte trabalhando os filósofos ocidentais. E sabemos que também tivemos outros filósofos, os filósofos do Oriente, os filósofos orientais. O primeiro filósofo que a gente trabalha é Lao Tse. Certo? E Lao Tse, ele vai trabalhar a questão do Tao, né? Que é o ser espiritual. Eu buscar o conjunto da obra, eu buscar a centralidade da vida naquilo que é simples. A simplicidade. A filosofia oriental, ela trabalha muito essa questão da simplicidade. Então essa sigla vai mostrar para nós o questionamento de buscar formas simples de viver. Né? Nós iremos trabalhar também a questão de Siddhartha Gautama. E ele vai trabalhar a questão do ego. Né? A preocupação dele com o egocentrismo. A preocupação do ser em se preocupar com si e não se preocupar com o seu entorno, não se preocupar com o outro. Né? O famoso Buda. Né? Essa questão da criação do budismo, a expansão do budismo de uma religião, onde está preocupada com a questão da paz social, preocupado com o coletivo, preocupado com os seres em seu entorno. Não que outras religiões não venham se preocupar também com essa situação, certo? E a gente vai continuando a questão de Confúcio. Confúcio vai trabalhar as realidades baseadas na felicidade, certo? Como eu sou uma pessoa feliz? O que é ser feliz para mim? E a felicidade é algo relevante na vida de qualquer pessoa. E a gente vai entender o que é felicidade a partir do momento que eu começo a me preocupar com o que ela é. Então, essa filosofia ocidental, certo? Os filósofos do Ocidente, eles vão se preocupar mais com a questão espiritual, com a questão do ser. E Confúcio com a felicidade. O que é um ser feliz? Tem uma frase que às vezes eu repito, mas de uma pessoa que eu conheço, que dizia o seguinte: eu não consigo ser feliz, eu não sou feliz. Então o tempo todo, algumas pessoas vêm a dizer que não é feliz, porque não acredita na felicidade. Reclama de uma coisa que faltou na vida e talvez por isso não seja feliz. Mas em seu entorno pode ter pessoas que têm menos ainda e que é feliz. Então a felicidade é muito relativa. Ela pode estar envolvida com ter dinheiro ou não ter. Tem algumas hipocrisias que dizem: o dinheiro não traz felicidade. Isso é hipocrisia, viu? Dinheiro traz felicidade. A pobreza traz felicidade.
Porque a felicidade ela é independente de possuir, de ter. Está independente de uma soma de coisas que você tem em sua vida. A felicidade ela é muito particular. E a gente tem que levar isso em consideração. E a gente termina essa linhagem de filósofos. Claro que tem outros, mas os principais foram esses que nós escolhemos para apresentar nessa aula. Nós temos Mose. Ele vai trabalhar, Mose, a questão do devolver. E o que é esse devolver para nós? É a questão daquilo que eu faço de rim para o outro. Eu posso ser retribuído com algo que seja ruim para mim também. Certo? Então esse devolver, eu querer fazer o bem, não para eu ser aplaudido, mas eu fazendo o bem, eu tenho grandes possibilidades de devolvermos, dos outros devolver para mim, esse bem que eu já ofereci uma vez. E que alguém fazendo alguma coisa boa para mim, tem uma grande possibilidade de eu devolver algo bom. Certo? Essa questão do devolver aquilo, o jogo de espelho. Refletir aquilo que você é. Ah, mas o mundo é injusto. É injusto, a gente sabe. Que você, por mais que se esforce para fazer o bem, não vai ser retribuído. Não sei. Talvez não seja. Mas é isso que você vai levar em consideração? Não. Você tem que dar o seu melhor e ser melhor. E esperar não devolver de Mose. Certo? Então vamos aí. O que é importante lembrar? Você que assistiu esse vídeo até agora, e você talvez ainda não esteja entendendo onde eu quero chegar. Onde esses filósofos contribuíram na minha vida. Em nada, professor, nada. Será? O que é importante lembrar, e o que é que você que ficou até agora esperando eu concluir, eu vou concluir dizendo que, lembre-se, primeiro, se você está estudando para fazer uma prova de concurso ou de Enem, você deve levar em consideração alguns passos principais. Primeiro, leve em consideração o período. Cada um desses filósofos aqui pertenceram à filosofia antiga. Filósofos naturalistas. Cada um tinha um princípio básico, mas estava preocupado com o ser em sociedade. Estava preocupado com a forma de vida a qual nós estamos vivendo hoje. E talvez eu esteja construindo algo que é irrisório, mas que amanhã isso vai ser importante. E esses filósofos, dentro desse pressuposto do período, eles se preocupavam com o amanhã. E o amanhã deles são quem? Nós. Foram quem? Ou somos nós hoje. Então eles vão defender, cada um vai defender. Então você, quando lembrar, for cobrado com relação a esses filósofos, vejam o que eles defendiam dentro do seu tempo. Aqui a gente não vai falar em nenhum momento aqui sobre computador. Por quê? Não existia. Nenhum aqui vai falar sobre energia elétrica. Não existia. A tecnologia aqui não existia ainda. Mas esses pensamentos foram inovando, certo? E formando os grandes pensadores da história da humanidade. Ok? Período. Lembre do período que eles estavam vivendo. Lembre também de cada pensamento. Alguns vai ser contra os outros. Vai. No seu modo de pensar, no seu modo de refletir, no seu modo de agir. Alguns vai ter um pensamento diferente. Mas qual o objetivo disso? Qual o objetivo desses pensamentos, dessas teorias? É que essas teorias
muitas delas passaram a ser práticas. Formaram grandes pensadores, grandes filósofos, grandes professores, grandes médicos, através de pensamentos criados a princípio pelos primeiros pensadores da história da humanidade. E repito, nosso entendimento hoje, nossas tecnologias hoje, parte dessas lógicas, parte desse princípio. O objetivo é criar em nós uma condição de ser racional. Eu não posso esquecer esses pensadores. Porque eu também sou um ser pensador. E se eu sou um ser pensador, e você também é, então eu tenho que ter um objetivo central, não repetir o que eles faziam, mas dizem que as coisas boas podem ser repetidas. Certo? Mas o objetivo central é justamente apresentar para a sociedade pensadores que contribuíram para ser o que a sociedade é. Isso falando de forma positiva. E aquelas pessoas que contribuíram para a sociedade, contribuem para a sociedade ser má, a gente vai usar também essas pessoas como não exemplo a ser seguido. Mas esses caras aqui sim são seguidos. E o nosso objetivo é justamente construir o nosso pensamento, porque eu sou capaz de pensar, em cima de grandes homens como esse na história da humanidade. Em seguida, eu vou ter as minhas crenças. Crenças aqui eu coloquei como final, como tudo. Ou seja, o que eu creio, o que você crê, o que eu defendo, o que você defende, parte muito de lógicas existentes antes. Parte de alguma coisa que alguém disse antes. Parte de uma lógica. Aquilo que eu acredito foi os meus pais que me ensinaram. Foi os meus professores que me ensinaram. Foi a sociedade que me ensinou. Ok? Então as crenças. Eu acredito em alguma coisa, ou em algo, ou em alguém. Mas para eu acreditar, eu preciso antes conhecer. Conhecer felicidade, conhecer ego, conhecer o tal, conhecer o devolver, conhecer o fluxo, conhecer o homem, conhecer o número, conhecer tudo. Para que em cima disso tudo, eu tenha a possibilidade de criar as minhas próprias crenças. É isso aí. Eu sou Reginaldo Guedes. E esse foi o meu recado que eu queria deixar para vocês sobre filosofia antiga. Muito obrigado.